Minha relação com a acessibilidade é uma pergunta muito difícil de responder. É, é que minha mãe, lá na década de 80, ela foi professora da ACD. E eu me via, às vezes, num dia normal de aula, eu me via relacionando com crianças com deficiência, né? Apostando corrida de cadeira de rodas, crianças com, eu sei. Então esse foi um exemplo que me marcou muito. A relação com a impressão 3D é uma relação que eu fui aprender nos laboratórios makers, né? Meu tema de pesquisa no doutorado foi a relação dos Fab Labs, dos laboratórios de fabricação digital, e eu pesquisei muito profundamente como essa relação dessa rede de laboratórios pode transformar a vida das pessoas, pode contribuir com as formações das pessoas. E eu vi exemplos belíssimos de uma costureira num laboratório, de uma pessoa querendo uma solução de uma comunidade no laboratório. E aí um laboratório desse transita muitos conhecimentos, incluindo a impressão 3D, no qual eu acabei me especializando e me dedicando. E aí isso faz parte da minha vida desde pelo menos 2017. E então foi só ligar simplesmente o que eu já faço com projetos na rua, com projetos estruturados como Santos às Cegas. O que é o Santos às Cegas? É um trajeto de bicicleta dupla com mediação de impressão 3D e a minha mediação, a minha participação, com paradas na Orla de Santos. Em uma frase, esse é o Santos às Cegas. Em 2018, eu fui para a Argentina, numa cidade chamada Rosário. Eu participei de um laboratório, fui promotor de um projeto chamado Contato 3D. E aí nesse projeto eu conheci uma pessoa cega chamada Ana Lucia. Ana Lucia é uma professora colombiana, uma pessoa cega. E aí num domingo a gente foi visitar um monumento à La Bandeira da República Argentina, na cidade de Rosário. E aí um guia de turismo que estava acompanhando a gente, ele falava assim do monumento: olha, como vocês estão vendo na frente do monumento, como vocês estão vendo no meio do monumento. E aí Ana Lucia, eu fiz uma pergunta para ela, falei: Ana, o que você está vendo? Como é que é a forma de ver, né? E Ana Lucia me falou assim: tanto faz eu tocar uma parede, um muro ou tocar um monumento, se não há uma mediação precisa, é a mesma coisa. A partir dali, naquela madrugada, eu não dormi. Eu fiquei 2 madrugadas sem dormir, projetando aquele monumento. E aí, depois de 2 noites sem dormir, eu apresentei aquele monumento à Ana Lucia. Então, assim, a minha visão da proximidade de monumento, de história com as pessoas com deficiência visual, esse foi o pontapé inicial. Quando eu voltei para o Brasil, lá em 2018, eu fiquei muito envergonhado em não fazer nada disso aqui. E aí, como eu moro muito perto do Tomiotaki, eu pensei, eu preciso começar a fazer, e comecei pelo Tomiotaki. E aí uma coisa foi encaixando na outra, até que um edital do finalzinho do ano de 2020, um edital da Secretaria da Cultura de Santos, eu inscrevi o projeto Santos às Cegas estruturado, com muita mediação, com muita conversa com o Gabriel, e aí nasce efetivamente Santos às Cegas, que na sua primeira edição ele durou 2 meses só, ele só durou janeiro e fevereiro de 2021. Nossa, isso Essa foi história é muito legal. doido, né? Foi muito legal, porque assim, foi inesperado e tem muito a ver com esse momento atual da pandemia. Muito a ver, né? Que a gente está num momento assim, desde o começo de 2020, onde se virtualizou tudo à distância, remoto, internet. O Gabriel ele tem esse jeito assim de conversar sobre deficiência que eu acho muito leve, assim, muito legal. E às vezes eu acompanhava ele em algum trabalho, em alguma conversa que a gente tinha também, ou lá no lugar onde a gente trabalhava junto. E eu achava interessante a maneira dele abordar o assunto e a profundidade que ele tem, não só por ser pessoa com deficiência, mas por ser uma pessoa que busca o conhecimento, né? Para além das vivências dele pessoais.
E aí eu comecei a pegar no pé dele. Falei, por que você não cria uma conta no YouTube ou no Instagram para você poder divulgar isso de uma maneira mais ampla, né? Não só nos espaços onde você está circulando. Aí ele criou o perfil dele, né? Um dia de cego, a gente ficou debatendo qual seria o nome, tinha que ter alguma coisa de cego no nome. Aí saiu um dia de cego, e aí ele começou a postar de acordo com o que vinha na cabeça dele. E aí esse foi o link para ele chegar no Renato. O meu Instagram, dos projetos e meu Instagram particular, eu descrevo as fotos. Eu uso uma hashtag de descrição para cego ver, para todos verem. Em determinado momento da vida apareceu lá uma hashtag um cego viu. E aí eu escrevi para aquela pessoa que eu não sabia quem era e era o Gabriel. E aí, quem que é você? Por que você escreveu? E ele contou a história, né, da ação afirmativa dele. E aí a gente começou a conversar muito, a entender, aí descobri que ele morava em Belo Horizonte, ele se interessou pela impressão 3D. E aí nós nos tornamos muito amigos, inclusive trabalhando na inclusão juntos, em aulas, em palestras, em cursos. Até que um dia ele me mandou um monumento em 3D lá de São Paulo, da Mãe Preta, uma escultura super legal. E eu pirei, a gente pirou na verdade, assim, nós dois ficamos loucos com a impressão, com a escala humana, com a proporção, o relevo, a textura, né, do material. E a gente ficou assim, pirando com o tanto de possibilidade que o 3D podia trazer, que a gente já imaginava, mas a Mãe Preta foi o que concretizou assim na nossa mão. Olha o que a gente pode fazer com impressão 3D. E aí na hora que eu pego a escala, assim, põe a escala de humana perto da Mãe Preta, eu falo, caramba, eu consegui ter a proporção do tamanho da estátua. Sem saber metragem, sem saber nada, só de encostar uma pecinha na outra, na hora minha mente conectou. Como se eu estivesse lá perto da Mãe Preta, né? Um monumento lá em São Paulo, que eu não teria como acessar agora no meio da pandemia, e eu consegui compreender ele como um todo, assim. Ah, e a gente pirou. No Santos às Cegas, Gabriel e Isabela contribuem muito na formação, na formatação do projeto, e não por acaso os dois estão aqui hoje com a gente nessa semana, conhecendo, viajando desde Belo Horizonte até aqui, mostrando que num momento de pandemia tão duro e tão distante, né, a gente consegue tirar água de pedra e achar umas pílulas de esperança, como está sendo nesse momento com eles aqui. Já tomei primeira dose. Baixinho, gordinho, Renato. Olha, uma vez um aluno veio aqui e só me conhecia no vídeo. Aí ele me olhou, o cara tem 1,90 m, ele falou, nossa, mas eu não sabia que você era tão baixinho. Eu falei, você quer fazer o passeio mesmo? Ele falou, quer. E a história é a seguinte, João Otávio, Gabriel, ele era filho do conselheiro Nébias, que hoje é o nome de uma das principais avenidas aqui de Santos, um cara de muita grana, um cara de muita terra, nós estamos falando em 1890, 1880. E aí, o conselheiro Nébias teve um caso extraconjugal com uma escrava, e a escrava se chamava Escolástica Rosa. E desse encontro nasce João Otávio. João Otávio não tem herdeiros, Gabriel. E aí, quando ele vai morrer, ele fala, ó, pega toda essa minha grana, pega uma terra aí, eles tinham a terra herdada do pai, e faz um instituto para acolher meninos órfãos, que dê para eles formação, cultura e uma profissão. E aí nasce o instituto com o nome da mãe dele, que é o Escolástica Rosa. O Santos às Cegas só acontece com pessoas, né? Não faria sentido algum o Gabriel eu mandar os monumentos para o Gabriel e para a Isabela. A relação que a gente tem com o meio, com a urbe, né? Dos sons, dos cheiros, das pessoas passando, dos ruídos. É muito diferente de mandar uma maquete para o Gabriel conhecer. A gente chegou aqui em Santos no domingo,
conhecemos Renato e tal. Segunda-feira a gente foi conhecer a cidade. E terça-feira foi o dia do projeto. De sentar realmente na bicicleta, conhecer a bike. E primeiro que ela é muito bonitinha, é uma bike muito simpática, que dá vontade de abraçar ela de tão bonitinha, assim, com as cestas e tal. Ela é muito legal, é uma bicicleta muito simpática, assim, e na hora que você sente, é diferente, sabe? Eu acho que toda bicicleta tem sua peculiaridade. E fomos pro trajeto, que assim, eu já conhecia bastante, porque eu fui acompanhando o projeto, né? Desde a concepção, desenvolvimento, o projeto crescendo. Mas ainda era um conhecimento teórico e distante, porque eu não toquei nada. Eu não estava aqui sentindo essa brisa, o mar, o sol, pedalando. Era literalmente virtual, né? Tudo que você conhecia do projeto. Eu ajudei a construir, elaborar, mas assim, não tinha vivência, não tinha experiência, porque o trajeto não é simplesmente conhecer o monumento, não é só, é toda uma experiência de estar em Santos e pedalar. Uma vez uma pessoa fez o caminho, fez o trajeto comigo, e ela falou assim, pô, eu moro aqui há 40, 50 anos, eu passo aqui todo dia, eu nunca tinha olhado para esse prédio. E não só isso, a pessoa me deu esse retorno e falou assim, e agora toda vez que eu passo esse prédio, eu ainda falo pro meu marido, porque ele me falou que também passava aqui todo dia e não sabia o que era esse prédio. Então eu acho que é um pouco disso, né? O Santos às Cegas, ele tem uma sutileza de mostrar aquela cidade que não existe mais, que mostrar aquela cidade que às vezes a tela do celular rouba o protagonismo de uma curva arquitetônica, né? Que escapa um desenho no chão de uma praça. Então vem experimentar. Né? Acho que cada um pode dizer com seus próprios repertórios o que de fato é o Santos às Cegas.